Saudações, eu sou Chá Diversidade. Como muitos fãs da Idade Média, tenho um carinho especial pela história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. De fato, essa história é uma das precursoras do grande e incrível gênero da fantasia medieval. Não é a única, quero dizer, Beowulf também é um grande precursor, lutando contra dragões. Sério, pessoal, não é? Mas claro que o Rei Arthur também é, afinal, magia, espada e magos é evidente. Portanto, com essa história sendo tão importante para o gênero de fantasia medieval, acho muito bom que a gente entenda sua base histórica. Quais partes dessa história são realmente baseadas na história e quais partes são ficção? E o que eu acho interessante nisso? Se a gente pegasse as partes históricas e adaptasse as partes fictícias para se encaixarem melhor nessas partes históricas, como elas ficariam? Vamos analisar o principal e um dos elementos mais populares da história do Rei Arthur. A Excalibur é frequentemente retratada como uma espada medieval de armar. Na verdade, tenho uma das recriações aqui. Provavelmente você já a viu na minha parede. Esta é a Excalibur, ou pelo menos como a apresentam, um dos vários designs. Sim, esta espada é clássica, elegante e tem o estilo típico da Alta Idade Média. Eis a Excalibur, com o dragão no pomo e os dragões na guarda e tal. De fato, o pomo até diz Excalibur. A questão é que, se Excalibur realmente existiu, e há um caso em que você pode meio que dizer que talvez tenha existido, sabe, que existe uma espada, baseia-se fortemente nisso. Não é assim que ela teria aparecido. Então, para ter uma ideia de como Excalibur realmente teria sido, precisamos entrar na origem da lenda arturiana, porque isso vai nos dar a base. Quando você analisa a origem histórica da lenda arturiana, há uma certa divergência que acontece entre Arthur, o homem, e Arthur, a lenda. O que quero dizer ao falar Arthur, a lenda? Bem, estou me referindo a Arthur e seus Cavaleiros da Távola Redonda, dos quais Excalibur é uma parte fundamental. Merlin, toda a história com Morgana e tudo isso. Podemos dizer com bastante confiança que os Cavaleiros da Távola Redonda, a própria Távola Redonda, Camelot e Excalibur, nunca existiram de fato. Isso é tudo fantasia, mas não quer dizer que não sejam baseados em coisas históricas. Voltaremos a isso depois, mas antes, olhemos para Arthur, o homem. Quanto a Arthur, o homem, há um relato de um Arthur na história Brittonum. É interessante que sobre a história Brittonum existam dúvidas quanto à sua validade. Mas ele identifica Arthur como um líder romano-britânico que liderou os exércitos na defesa da Bretanha durante a invasão anglo-saxônica do final do século V e início do século VI, que culminou na Batalha de Badon. O problema de textos históricos assim é não saber quanta liberdade criativa os autores tiveram. Por exemplo, os relatos sobre a Batalha de Troia falam muito sobre deuses gregos tendo envolvimento direto. Agora temos quase certeza de que a Batalha de Troia ocorreu. Troia era uma cidade. Mas quanto ao envolvimento direto de Zeus e outros, você sabe, aí já entra a licença artística. E nós sabemos que a lenda arturiana era uma tradição oral, transmitida por trovadores, e eram apenas pessoas contando a história, certo? Quero dizer, muitas histórias, na verdade, são transmitidas oralmente de qualquer forma. A Ilíada foi recitada na íntegra antes de ser escrita. Então, novamente, não temos realmente como saber se Arthur foi incluído ou mencionado nesses relatos históricos, sabe? Por causa da história já ser popular e alguém querer dar um pouco mais de validade a ela. Então, no final das contas, tudo o que podemos dizer é que Arthur, como rei, essa figura heróica e icônica, pode ter existido, que essa lenda é baseada nele. E o mais provável é esse Arthur mencionado como herói, general, rei, que lutou contra a invasão anglo-saxã. Mas não há nenhuma menção real a espadas mágicas, magos, cavaleiros da Távola Redonda, Camelot ou qualquer coisa assim. De onde surge a lenda do Rei Arthur nisso? Bem, existe outra figura histórica que tem muito mais semelhança com a lenda do Rei Arthur do que o próprio Arthur histórico. Parece que foi nisso que ele pode ter sido baseado, e isso é Carlos Magno e seus 12 pares. Esses 12 pares principais guerreiros da corte de Carlos Magno eram chamados paladinos. E eu falo sobre eles no meu vídeo A Origem Histórica do Paladino de Fantasia. Carlos Magno tinha soldados leais comparáveis aos cavaleiros medievais. E ele também tem uma espada, a qual são atribuídas certas propriedades sobrenaturais. Mas a espada não se chamava Excalibur, ela se chamava Joios. Acho que as semelhanças são demais para serem ignoradas.
e é bastante seguro presumir que a lenda do Rei Arthur, certas partes principais, como os Cavaleiros da Távola Redonda e Excalibur, foram na verdade mais baseadas em Carlos Magno do que no Arthur histórico. Mas, sabe, querendo transformar isso em uma história, uma lenda da origem da Grã-Bretanha? Então, os bretões, sabe, muito provavelmente olharam para a própria história, para uma figura importante que teve um papel essencial em estabelecer um "Ei, olha, esse é o Arthur". Bem, então vamos simplesmente combinar tudo isso. E aí temos a lenda, a história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Outra parte da lenda arturiana se baseia em um acontecimento diferente, sendo mais uma lenda ou conto do que um evento histórico. E essa é a história de São Galgano. E em sua história há uma parte em que ele crava sua espada em uma pedra e lá ela permanece, supostamente até hoje. De fato, você pode até ir visitá-la. Agora, não há evidências diretas para dizer que a espada de São Galgano é a verdadeira inspiração e base para a espada na pedra. Também não há evidências diretas de que outros elementos do conto arturiano se baseiem em Carlos Magno, seus cavaleiros ou espada. Mas as correlações são muito fortes. Mas não usarei a espada de Galgano como base para a versão histórica de Excalibur. A espada na pedra geralmente não é Excalibur, embora em algumas versões Excalibur seja a espada na pedra. Na maioria das vezes não é. Já mostrei fotos da suposta espada de Galgano e como podem ver é só uma espada clássica do século XII. O que nos leva de volta às duas principais fontes de inspiração, ou de fato a base da história arturiana. Mas isso também nos dá duas possíveis origens para a versão histórica de Excalibur. Neste vídeo vamos tentar descobrir como Joyeuse realmente era, para nos dar uma ideia de como Excalibur poderia ter sido caso existisse, porque a Joyeuse é nisso que ela foi baseada. Mas também vamos analisar a espada que o Arthur histórico teria usado, porque a espada dele provavelmente teria uma aparência um pouco diferente de uma espada carolíngia. Porque o verdadeiro Arthur histórico, líder celta romano-britânico, era provavelmente uma espada de estilo celta. Então dizem que a Joyeuse, a espada de Carlos Magno, existe até hoje e está, você sabe, em um museu. A questão é que ao longo da história desta espada aqui, a lâmina foi substituída e o punho também, o que tecnicamente significa que esta espada, nada do físico é original. Na verdade, a lâmina pode ter sido refeita. Mas, em termos de aparência, não se parece em nada com o que teria realmente parecido nas mãos de Carlos Magno. Quero dizer, a Guarda Cruzada entrega tudo, então Joyeuse provavelmente parecia muito mais com isso aqui. O estilo de espada que está diante de você é o que geralmente é chamado de espada carolíngia, ou até mesmo espada do período das migrações. Ela é a ancestral da espada do período viking, que gosto de chamar de sverd, e descendente da espata romana. Espadas de estilo carolíngio são geralmente definidas por seus punhos em formato de I maiúsculo, e a espada de Carlos Magno, vinda desse período, com certeza foi feita nesse estilo. Mas é claro, sendo, você sabe, a espada de um dos reis mais proeminentes. Podemos afirmar com segurança que essa espada foi construída com a melhor qualidade possível e, de fato, feita para ser o mais luxuosa possível. E você pode dizer com certeza que esta é a representação historicamente mais precisa da espada na qual Excalibur se baseia. E é interessante que você poderia chamar Excalibur de Joyeuse, porque Joyeuse é uma espada. Excalibur foi baseada nisso, então existiu de certa forma na história e provavelmente era assim. Assim era a aparência de Excalibur na história. Mas estamos dando alguns saltos para fazer essa conexão, porque, afinal, Excalibur, como descrita na lenda arturiana, nunca existiu. É fictícia, mas e quanto à espada que o próprio Arthur teria usado, ou simplesmente o homem Arthur? O rei Arthur é baseado em alguém que você sabe, dizem que também se chamava Arthur. Então, bem, como eu mencionei, esta provavelmente é uma espada de estilo celta, algo assim. Espadas de estilo celta existiram por um longo período. E é preciso dizer que os celtas realmente habitaram uma grande parte da Europa, dependendo do período. Estamos falando de algo como do século 6 a.C., até por volta da queda de Roma.
os celtas vivenciaram expansão, repressão e evolução nesse período. Então é meio incorreto simplesmente colocar todos eles juntos como se fossem um único grupo e povo. Na verdade, existiram várias culturas diferentes nesse período e região, e aqueles em que queremos focar neste vídeo são, na verdade, os celtas do período mais tardio da Bretanha. Esta imagem aqui mostra a evolução dos cabos de espadas celtas, começando com a tecnologia da Idade do Bronze e passando para o ferro. Assim, o estilo de espada usado por esse Arthur bretão celta seria um desses modelos mais recentes. E é interessante, se as pessoas quiserem colocar a lenda arturiana em um contexto mais histórico, tentar definir como era o rei Arthur como homem. Bem, então dê a ele a espada que corresponde ao período. E, como você pode ver, ambas as possíveis origens históricas de Excalibur são muito diferentes disso. Mas há uma razão óbvia para Excalibur ser frequentemente retratada como uma espada de um período posterior. E isso vem da prática que surge nas obras de arte medievais. O que costuma aparecer em obras de arte medievais ao retratar batalhas históricas como a Batalha de Crécy? Os artistas retratam isso de acordo com as armas e armaduras que eram usadas na época deles, mesmo estando a 100 ou 200 anos de distância do evento real. Então, na verdade, é como se eu retratasse a Revolução Americana desenhando todos os soldados como boinas verdes modernos. Muito historicamente impreciso, mas não é necessariamente algo que a gente não faça na mídia popular. Porque você pode entender que isso era meio que um tipo de mídia popular da época. Nós adoramos modernizar histórias clássicas. Pense nos super-heróis, o Homem-Aranha começou quando? Anos 70, 80 ou até antes. Mas cada recontagem do Homem-Aranha traz ele para o período moderno para que possa ser mais relacionável para as pessoas que estão lendo. Você pode ver isso em qualquer reinicialização, sempre é trazido para os dias atuais. Era isso que faziam na Idade Média ao recontar ou retratar visualmente eventos históricos. A lenda arturiana ficou muito popular na Idade Média, e especialmente no auge do período, influenciando as representações de Arthur. Bem, claro, mostravam ele de acordo com o que era contemporâneo para eles na época em que a história estava sendo contada, o que também se aplica a Excalibur, parecendo com a espada que geralmente vemos quando pensamos no Rei Arthur, e o Rei Arthur sendo uma figura do auge da Idade Média, com armadura completa e tudo mais. Quando a base histórica real disso, não só do homem, mas da própria lenda, são na verdade coisas muito mais antigas, por volta do século V, o chamado século V de Carlos Magno é, na verdade, século VII e não representa o auge da Idade Média. Eles não usavam armadura completa. Não eram espadas medievais, nem escudos Ritter, Cels, nem mesmo escudos Pipa existiam nesse período. Ainda falamos dos escudos redondos com boss e afins. Então essa é a origem histórica e a base da lenda arturiana, tanto da história quanto do homem, e como Excalibur realmente teria sido. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado e até a próxima. Adeus!